Saudações em Cristo, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas neste novo e lindo dia que o Senhor nos concede. E é com imensa alegria que nós mais uma vez nos reencontramos para dar continuidade ao nosso curso teológico online Visão Geral da Bíblia Sagrada. Nós temos o sentimento profundo no coração de que o Senhor nosso Deus certamente está proporcionando grande edificação para as nossas vidas e que o seu reino, em verdade, está sendo glorificado através de iniciativas como essa. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos muitos alunos que têm participado deste curso, que têm feito regularmente as suas atividades, preenchendo e nos enviando seus questionários, que são sempre disponibilizados após cada aula. Mando aqui o meu forte abraço a todos os irmãos que fazem parte do grupo Teólogos da Verdade, que são, assim, em primeira mão, em linhas gerais, os membros, aqueles que participam deste curso, e todos os demais irmãos que livremente têm estado conosco nesta caminhada de conhecimento relacionado à Palavra de Deus. É sempre uma grande bênção estarmos juntos nesses momentos que são tão especiais e que são tão fortalecedores para as nossas vidas. Então, queridos, sem perda de tempo, nós estaremos partindo para fazermos a continuidade do nosso trabalho. E hoje temos a aula 5, onde nós iremos falar acerca da constituição da Bíblia Sagrada. De que ela é formada? De que a palavra de Deus ela é formada? É fundamental para nós entendermos a palavra de Deus, para nós compreendermos aquilo que ela nos transmite, nós temos uma visão ainda que superficial, não necessariamente aprofundada, daquilo que constitui, daquilo que forma a palavra de Deus, né? Muitas vezes nós nos deparamos com isso visualmente, mas nem sempre temos tido o cuidado de analisar os pormenores, os detalhes dessa constituição bíblica. Em verdade, desde a produção do livro de Gênesis e a produção do livro de Jó, até a produção de Apocalipse, transcorreram mais de 1.500 anos. Então, só para os irmãos terem uma ideia, entre Gênesis e Jó, nós temos aí um intervalo de 1.500 anos. Houve profetas do campo, como foi o caso do profeta Amós. Houve profetas eruditos e palacianos, como é o caso do profeta Isaías. No Novo Testamento, nós temos discípulos completamente letrados, completamente desprovidos de bagagem intelectual. Foram o exemplo dos pescadores, como Pedro, como seus irmãos, mas nós também temos eruditos, temos intelectuais no Novo Testamento, como o Dr. Lucas, por exemplo, e o próprio apóstolo Paulo. Então aí nós vemos que cada um deles foi usado como instrumento de Deus para a sua revelação, independente do grau de cultura, independente da formação cultural. Deus, pela sua infinita bondade, poder e capacidade de gerenciar o universo, que é obra sua, Deus conseguiu fazer uso desses homens como instrumentos seus, independente da condição intelectual, da formação cultural de cada um deles. A Bíblia, meus irmãos, se divide em duas coleções de livros. Uma tem 39, que nós chamamos de Antigo Testamento, e outra com 27, que é o Novo Testamento ou Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele registra os começos de todas as coisas, a queda, o dilúvio, o repovoamento da terra após o dilúvio,
a formação do povo escolhido, por meio do qual, inclusive, seria enviado o Messias. Então, toda essa trajetória histórica que vai ali desaguar, né, no advento do Messias, ela vem sendo narrada através da velha aliança. E mostra também a linha da providência de Deus para implantar e desenvolver o seu plano de redenção, até o momento propício para enviar ao mundo o seu Filho como Salvador. Aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, né? Então, essa linha, essa trajetória, ela vai expressando a providência de Deus, a forma como Deus foi preparando cada capítulo da história, cada peça que vai compondo essa caminhada até que chegasse o momento propício, o momento adequado e perfeito para que o Senhor Jesus viesse ao mundo realizar a obra de redenção que proporcionou salvação a todos aqueles que creem. Entre o último profeta do Antigo Testamento e o aparecimento de João Batista, que foi o precursor do Messias, transcorreu um período de 400 anos de silêncio, em que nenhum profeta foi levantado por Deus. Esse é o período, meus irmãos, intertestamentário. Para que você saia dali do profeta Malaquias e você comece a ler Mateus, só tem uma página de diferença. Mas na história foram 4 séculos de silêncio sem nenhuma voz profética sobre a face da terra, entre Malaquias e João Batista, que foi o último dos profetas. Quanto ao Novo Testamento, que é constituído de 27 livros, ele narra o nascimento, o crescimento, o ministério de Jesus, a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão gloriosa ao céu. E narra também, meus amados, o avanço do Evangelho, começando com o derramado do Espírito Santo, lá em Pentecoste, as conversões em massa, a formação da igreja, a perseguição que ela sofreu, o avanço do Evangelho até os confins da terra, assim como todas as cartas endereçadas às igrejas, com orientações doutrinárias e, por fim, a revelação do Apocalipse. Este é o conteúdo de todo o Novo Testamento. Eu preparei aqui uma pequena arte, uma estante, para que a gente possa ter uma noção de como teologicamente, para estudo sistemático, nós subdividimos a palavra de Deus. Então, recapitulando, nós temos 2 divisões básicas na Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, amém? Sendo que são 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, perfazendo um total de 66 livros. Portanto, a Bíblia canônica, ela é composta por 66 livros. O Velho Testamento, ele é dividido no período da lei, o período histórico. Nós temos também a literatura poética e de sabedoria, temos os profetas maiores e temos os profetas menores, conforme nós verificamos aí na estante, ok? No Novo Testamento, a divisão que nós temos são os evangelhos, temos Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que, não nos esqueçamos, que Mateus, Marcos e Lucas formam os chamados evangelhos sinóticos, porque são extremamente semelhantes, e o evangelho de João, ele é um evangelho com características bem particularizadas, é muito mais aprofundado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos traz detalhes e narrativas, muitas inclusive exclusivas. Então, os sinóticos são os 3 primeiros, e o evangelho de João, ele é um evangelho avaliado, analisado com características bem particulares. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que narra ali os primeiros episódios relacionados à igreja primitiva, ali no primeiro século da história da igreja. Então, é uma narrativa histórica, deve ser estudada, deve ser lida com essa perspectiva. Nós temos as cartas gerais, e nós temos também cartas paulinas. Nós temos
as epístolas de Pedro, de João e de Judas, cartas também podemos chamar de epístolas, e nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Eu gostaria que os amados observassem bastante essa estante. Nós teremos algumas atividades que serão baseadas nela, e é importante que nós tenhamos essa noção dessa subdivisão sistemática, analítica, porque a partir dessa compreensão, isso nos traz um fator como um instrumento extremamente útil para fazer a interpretação da palavra de Deus. Porque ler a palavra de Deus não é simplesmente passar os olhos no que lá está escrito. Nós precisamos compreender a finalidade de cada literatura. Algumas literaturas precisam e devem ser encaradas, por exemplo, como verdades absolutas de conotação doutrinária. Nós temos outras narrativas que elas são de caráter histórico, elas visam narrar e descrever acontecimentos específicos. Nós temos literaturas poéticas, como a gente vê lá na Velha Aliança, e de sabedoria também, como é o caso de Salmos, do livro de Jó. Quando você lê Cantares, por exemplo, você tem uma literatura poética. Precisamos ler dentro dessa perspectiva, porque essa forma de você ler e analisar a palavra de Deus vai lhe dar condições de interpretar com mais precisão e de não cair no terrível erro e engano de promover compreensões e entendimentos que não estejam alinhados com a verdadeira intenção do autor do livro. Amém? Vamos então, prosseguindo na análise da Constituição do Antigo Testamento agora, vendo que os 39 livros do Antigo Testamento se dividem em 4 grupos, como está lá na estante: lei, história, poesia e profetas. A lei é formada por Gênesis, por Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e são chamados pelos judeus de Pentateuco ou Torá. Ainda nos dias atuais, você vai encontrar judeus ortodoxos e mesmo judeus messiânicos, que têm na Torá a compreensão de que se encontra ali o registro autêntico e definitivo da palavra de Deus. Foram escritos por Moisés. Amém, queridos? Os 5 primeiros livros da Bíblia. É o Pentateuco, por isso que chama-se Pentateuco, porque é a formação de 5 livros, e é, dentro da cultura judaica, também denominado como Torá. Nós temos os livros históricos e voltando um pouco, irmãos, para os livros da lei, é muito importante que nós, cristãos pertencentes à igreja da atualidade, portanto inseridos na nova aliança, não venhamos a desmerecer em aspecto algum os livros da lei. A lei, ela foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, ela não foi abrogada, ela não foi desprezada, ela não foi pisoteada. A lei tem seu papel e tem sua importância, tem a sua relevância profunda na vida do cristão. Ainda que nós hoje não estejamos mais submetidos ao seu caráter jurídico, a lei, ela nos traz princípios de ordem social, de ordem moral e de ordem espiritual que são eternos na vida do cristão. Então, a leitura desses 5 livros é fundamental para que nós compreendamos como funciona o coração de Deus, o pensamento de Deus e os valores de Deus, que são eternos e não podem ser substituídos por nenhum tipo de filosofia, por nenhum tipo de proposta pós-moderna, como aquelas que nós temos, lamentavelmente, testemunhadas nos dias atuais. Temos os livros históricos, livro de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Esses livros, meus amados, eles narram os eventos da vida de Israel e a entrada em Canaã. Então, nós compreendemos que eles estão ali entre os anos 1290 a.C. até o ano 400 a.C. São livros importantíssimos para nós entendermos o desenvolvimento da trajetória
do povo de Israel. Poéticos, nós temos os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São chamados também de literatura de sabedoria, porque tratam dos problemas da vida e dos seus significados. São livros extraordinários, importantíssimos, para que também nós venhamos a fortalecer nossos valores éticos, morais e espirituais, e que são imutáveis. O livro de Provérbios também, aqui vai um conselho, uma dica, como queira, para todo cristão, para todo aquele que ama a palavra de Deus. Nunca pare de ler o livro de Provérbios. Você esteja sempre lendo a palavra de Deus, sempre estudando a palavra de Deus. Agora, paralelamente, sempre leia todos os dias o livro de Provérbios. É um livro de sabedoria profunda e que nos traz conselhos extremamente úteis e eu diria até que imprescindíveis para que tenhamos uma vida equilibrada. Nós temos os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Apenas por uma questão didática, por uma questão de importância no seu contexto mais amplo, no cenário profético, faz-se uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. E também é importante que se digam que esses profetas atuaram em épocas, em regiões e em momentos específicos, diferentes da vida de Israel. Quanto à constituição do Novo Testamento, podemos afirmar que os 27 livros da Nova Aliança se dividem em 4 grupos: biografia, história, epístolas e Apocalipse. Vamos falar sobre os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram os acontecimentos do início da vida do Senhor Jesus Cristo e os do seu ministério. E aqui eu vou repetir, eu falei quando nós colocamos há pouco a estante. Os 3 primeiros livros são chamados de sinóticos. Não esqueça essa palavra, sinóticos, porque eles narram acontecimentos dentro de uma mesma perspectiva. Você vai encontrar nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, diversos episódios que são narrados de maneira absolutamente idêntica. Por isso, são chamados de sinóticos. Temos a literatura de história, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, que, para quem não sabe, era médico, e que registra o nascimento da igreja com o advento do derramamento do Espírito Santo, as primeiras conversões, o rápido crescimento numérico, a perseguição e a dispersão que resultaram no avanço do Evangelho para fora da Judéia e para fora das fronteiras da Palestina. O livro de Atos é fundamental para nós entendermos de que maneira e as razões pelas quais o Evangelho acabou se difundindo e chegando pela graça e pela providência de Deus a todos os recantos da terra, o que nos inclui. Razão pela qual, graças e glória a Deus, hoje nós aqui estamos e pertencemos à família da fé. Temos, meus irmãos, as epístolas gerais, epístolas para toda a cristandade, que tinham como objetivo ser endereçadas a todos os cristãos ali do primeiro século. Carta aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a epístola também do apóstolo Judas. São cartas que não foram endereçadas a nenhuma igreja especificamente. Por isso, são denominadas de epístolas gerais. Agora, nós temos as epístolas específicas. São as epístolas paulinas, de autoria do apóstolo Paulo. Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Nós podemos também afirmar que, em se tratando de 1ª e 2ª Tessalonicenses,
Essas epístolas são chamadas de escatológicas, porque elas falam da volta de Cristo. Romanos e Gálatas são chamadas de soteriológicas, porque elas abordam com uma ênfase maior a salvação. 1 e 2 Coríntios são eclesiológicas, por se tratarem de questões muito relacionadas à vida da igreja, à administração das problemáticas internas da vida e da realidade da igreja. As cartas da prisão, Paulo estava preso quando as escreveu, foram Efésios, também Colossenses, Filemão, Filipenses. E as cartas pastorais são 1 e 2 Timóteo e Tito. Dessa forma, nós também temos um fator extremamente útil, facilitador, para ampliar a nossa compreensão quando fazemos a leitura dessas epístolas. Então, quando você lê 1 e 2 Tessalonicenses, compreenda que o objetivo fundamental dessas cartas era nos dar uma visão escatológica, uma visão do desfecho de todas as coisas, do plano e do supremo decreto de Deus para o fim. Então, assim a gente compreende melhor aquilo que Paulo quis dizer em cada uma das suas sentenças. Quando você lê Romanos e Gálatas, entenda que Paulo tem um foco muito direcionado para a questão da salvação das nossas almas, sobre o processo da salvação. Inclusive, Romanos e Gálatas são os dois livros onde mais se travam os debates teológicos, as teorias relacionadas à questão soteriológica. E assim sucessivamente, conforme essas pequenas divisões de estudo sistemático que nós acabamos de abordar aqui, que fazem parte das epístolas paulinas. Amém? E temos, meus queridos irmãos, o livro da Revelação, o Apocalipse, que foi escrito entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, com o propósito, meus queridos irmãos, de oferecer esperança a todos os cristãos perseguidos para a honra e para a glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, foram essas literaturas que vieram a compor tanto a velha como a nova aliança e que dão o significado e que dão, dessa forma, a constatação da formação do conteúdo bíblico tal como ele está conosco até os dias atuais. Deus Todo-Poderoso, na sua infinita graça e providência, é quem vem justificar por meio de tudo aquilo que ao longo da história, pelo seu braço forte, pelo seu poder sobrenatural, ele tem feito com que se torne real e tem feito com que a sua palavra tenha prevalecido, como ela de fato continuará a prevalecer. Assim, nós finalizamos esta aula tendo uma noção muito boa acerca daquilo que constitui, daquilo que forma a palavra de Deus, o que nos dá condições excelentes para estudarmos a palavra de Deus com mais segurança e não corrermos nenhum tipo de risco no que diz respeito à interpretação da palavra do Senhor. Agora, existe também uma dúvida, uma curiosidade que é muito comum na vida de todo aquele que ama, de todo aquele que estuda a palavra do Senhor, e é compreender como a Bíblia chegou até nós. Quais foram os processos, quais foram os meios que a providência de Deus fez uso, utilizou, para que hoje nós pudéssemos ter em nossas mãos este maravilhoso livro que é a palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, no capítulo 6, e eu espero, em Cristo Jesus, contar com a sua presença nesse momento especial de continuidade dos estudos da palavra de Deus. Eu espero que tenha sido edificante para você, essa aula 5, e espero em Cristo reencontrá-lo aqui conosco na próxima aula, no capítulo de número 6. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém.